Olá, queridos, graça e paz, pastor Josias de Souza, da Casa de Oração. E agora com óculos, a gente tem que melhorar aí na leitura, porque muita leitura faz a vista ficar um pouquinho fraca. A gente tem que fazer upgrade, tem que ir por óculos aí, tá bom? Eu me propus a falar um pouco a respeito do conhecimento humano sobre Deus, do que os homens conhecem de Deus. Obviamente isso tudo pautado sobre a Bíblia, né? A Bíblia como fonte de conhecimento de Deus, tendo a Bíblia como fonte de conhecimento de Deus. Muitos são os conhecimentos falaciosos, muitas pessoas conhecem de Deus por ouvir falar, né? Mas a Bíblia traz o retrato, né? A imagem expressa de Deus na pessoa de Cristo Jesus. Bom, e quando a gente vai falar sobre a natureza do conhecimento humano, a gente percebe que isso é exatamente o oposto do criacionismo, porque no criacionismo, quando Deus cria o homem, a gente percebe que é Deus criando o homem, ou seja, esse homem ele vai sair de Deus. Mas agora, quando eu falo do conhecimento humano, eu estou dizendo os seres que foram criados olhando para esse Criador, o que eles aprendem, o que depreendem disso, né? O que vem ao conhecimento humano, ele olhando para aquele que o fez, ele sabendo que ele foi originado por um Criador, por Deus. Então ele olha para Deus buscando a partir dessa análise, a partir desse olhar, entender as suas características. Esse olhar para Deus dessa forma responde muito das inquietações da vida de hoje, da vida do tempo presente, dessa modernidade, pós-modernidade, onde os homens se perguntam: quem eu sou? De onde eu vim? Para onde eu vou? Existe vida após a morte? São perguntas de um tempo moderno. Mas a Bíblia tem resposta para essas coisas, viu? Então, nós vamos olhar para esse conhecimento que os homens têm a respeito de Deus, né? Então, o homem, ele procura na convivência com esse ser criador, né? Que é um ser eterno, né? Procura um espelho para as suas questões existenciais, não é? Mas esses homens, eles percebem que existem limitações, existem algumas limitações. E é interessante a gente dizer que essas limitações, elas estão em nós, nos seres contingenciais. Nós, como seres criados, temos limitações. Deus, como ser eterno, não tem limitações. Ele é um ser necessário. Nós somos seres contingentes, viu? Ele permanece Deus sem que nós existíssemos. Mas sem Ele nós não existiríamos, porque nós fomos criados, segundo a palavra de Deus, para o louvor da sua glória. Tudo aquele que tem fôlego, diz o livro dos Salmos, louve ao Senhor. Então, louvar a glória do Senhor é aquilo que nos caracteriza, olhar para tudo que foi criado, como diz Romanos capítulo 1, e depreender disso, entender disso, que nós temos um Criador, alguém que é benigno, que é longânimo, que é altíssimo, não é? Alguém excelso. Olha, isso aí são características de alguém que olha para o Criador e aprende dele alguma coisa. Muito bem. Indo então dentro desses pensamentos, dentro dessas nossas norteações, desses nortes, eu tracejei o entendimento humano da seguinte forma. Primeiro, um termo para a gente começar, chamado gnorizontas. Gnorizontas vai vir aí do grego, né? E esse termo, ele vai significar desconhecer, desconhecimento, gnorizontas. Ele vai montar um tempo onde a pessoa não tem ainda um conhecimento de Deus. Em Mateus, no capítulo 22, 29, Jesus diz: errais por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus.
Observe que o termo erro é comumente usado dentro dos seminários teológicos, dos ensinamentos, como errar o alvo. Isso se traduz por pecado. Pecado é errar o alvo. Essas lições são basilares e elas têm o seu começo quando apresentados o início teológico, viu? Um dos livros que mais usa esse conceito é Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, de Orlando Boyer, viu? Eu recomendo, nós temos aqui esse livro, eu recomendo ele para vocês. Muito bem. Se errar é um fato que aconteceu por desconhecer, por não conhecer, então veja que o desconhecimento de Deus é o que permite as pessoas ficarem ou se deixarem no pecado, viu? Então, Jesus disse, vocês erram por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Então o erro está ligado à falta de conhecimento, o pecado fica muito ligado à falta de conhecimento. Se peca muito por não saber até o que se faz. Existe o pecado chamado de ignorância, a pessoa ignora o que está fazendo, mas ela faz. Mesmo sem saber que aquilo é prejudicial, mas ela faz. Então perceba que quem não conhece, ele permanece no erro, não é? Então, as pessoas dizem que errar é humano, mas o interessante é que as pessoas que dizem que errar é humano, dizem isso de uma forma natural, como se fosse natural da humanidade permanecer no erro. Não, errar é humano, mas quando você conhece aquilo que você faz, aquilo que você está evocando, então você tem um conhecimento. Esse conhecimento te livra de errar. Então, o erro humano só é humano enquanto esse humano desconhece aquilo que faz. Quando esse humano passa a ter conhecimento, aí as coisas ficam mais aclaradas. Deus, ele se revela durante todo o processo que nós conhecemos de Antigo Testamento, ou eu costumo dizer Primeiro Testamento. No Primeiro Testamento, Deus se revela. E a parte mais fundamentada é a revelação de Deus no Monte Sinai, quando houve ali a promulgação das leis. Interessante é que quando chega no Novo Testamento, a Bíblia diz que Deus se revela pelo seu Filho. Na plenitude dos tempos, Cristo Jesus é trazido ao mundo. É o Verbo que se fez carne. Se humanizou para que a humanidade tivesse um conhecimento pleno, um conhecimento cabal, um conhecimento inequívoco. Até os dias atuais as pessoas ficam querendo botar defeito no conhecimento de Deus via empírica. Elas querem conhecer alguma coisa que elas possam tocar, alguma coisa que elas possam ver, para a partir daí elas criarem fé. Mas observa que o próprio Deus, ele materializa-se, ele nasce. O Emanuel, o Deus conosco, ele fisicamente está entre nós. O que mais a humanidade pode querer para o conhecimento de Deus? Muito bem. Então, você vê que o nome Jesus, em Mateus capítulo 1, versículo 21, diz: porás o seu nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo do seu pecado. Mais uma vez a palavra erro, pecado, erro. Jesus salvará o seu povo do erro. Mas as pessoas estão no erro por não conhecerem a Jesus. Quando elas conhecem a Jesus, então agora acontece a possibilidade delas escolherem ou continuar no erro, ou amar o erro, ou ao conhecer Jesus, amar a Jesus, e por amar a Jesus, abandonar o erro. Existem pessoas que estão permanecendo no erro, mesmo após terem conhecido Jesus. Porque Deus, ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, mas viva eternamente. Mas essa vida eterna só pode ser concluída quando essa pessoa que conhece a Jesus o ama. E por amá-lo, ela se coloca à disposição dele para lhe obedecer. Romanos capítulo 1, versículo 5 vai dizer que a obediência à fé
do Evangelho. O Evangelho exige uma obediência. Todo aquele que diz que é cristão, mas não obedece ao Evangelho, ele está na morte. Ele não conhece a Cristo. Ele mente, é farisaico e é hipócrita. É uma hipocrisia. Quantas pessoas professando o nome de Cristo, mas não estão vivendo de acordo com aquilo que Cristo ensinou. E a nossa orientação é que em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, Lucas escreve dizendo a Teófilo que Jesus começou não só a fazer, mas também a ensinar. Então se perceba que se Jesus ensinou para que nós, ao aprendermos, andássemos naquilo. Quando Jesus Cristo sai da água batismal, ser batizado por João Batista, a voz de Deus é ouvida dizendo: este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Se nós somos mesmo os filhos de Deus após termos nascido novamente, então nós temos que proporcionar esse prazer que Deus tanto quer ver. Não se pode dizer-se cristão e viver uma vida totalmente fora do que o Evangelho diz. Essas são as condições sine qua non para uma religião verdadeira. Por isso, nós temos tido muitas dificuldades no consenso chamado evangelismo, porque muitas pessoas professam um Deus que é simplesmente de palavras. É uma situação onde essas pessoas vivem uma religiosidade falsa, porque elas professam a Deus dentro dos seus cultos, dentro dos seus templos, mas a sua vida está fora daquilo que o Senhor Deus lhes ensinou. Então, voltando ao preâmbulo aqui, nós vemos que o desconhecer leva as pessoas a permanecerem no erro. E depois de desconhecer, não é? Depois de gnorizontas, nós vamos ter outro termo chamado gnose. Se gnorizonte é desconhecer, gnose é conhecimento. Eu falei sobre o desconhecer, agora vamos falar sobre o conhecer. O conhecimento de Deus. Bom, em Gênesis 12, de 1 e 3, nós vemos Deus chamando Abraão. Deus chama Abraão e lhe faz promessas. Abraão ouve a voz de Deus e obedece. Interessante é que quando Deus se revela a Abraão, a gente pode ver que é Deus que vem para se revelar ao homem. O homem não consegue por si só buscar a Deus, não. Então Deus, ele transpõe esse caminho, ele cria uma ponte, ele se revela à humanidade, né? Ele toma a iniciativa de falar ao homem, e de uma maneira que esse homem entenda, de uma maneira que esse homem possa ouvi-lo, né? E ao criar fé, Abraão obedeceu e se colocou como o precursor na galeria da fé. Pela fé, Abraão está lá, viu? Então, passaram-se muitos séculos e as pessoas criaram algumas culturas, né? Algumas culturas, e com isso nós chegamos à cultura chamada greco-romana, que estava estabelecida quando, da época em que, mais uma vez e agora em definitivo, Deus se revela à humanidade na pessoa do seu Filho Jesus, como conta o livro dos Hebreus no capítulo 11. Bom, Jesus nasce, Hebreus no capítulo, aliás, capítulo 1, né, versículos de 1 a 3. Jesus nasce e cresce, né, e depois ele passa a ensinar e a fazer milagres, né. Os 3 anos de ministério de Jesus levaram-no à cruz por substituição. Ele agora é colocado como cordeiro que tira o erro do mundo. Ele tira o pecado do mundo. Ele ensina o mundo, ele mostra o Pai ao mundo, ele mostra o mundo ao Pai, e agora ele, na cruz, ele é colocado em substituição. Viu? Então, quando Jesus ressuscita, a ressurreição de Jesus inaugura uma nova categoria. Inaugura a categoria dos que vivem pela fé, que embora tenham um corpo, como eu, como você tem um corpo, eu tenho um corpo, mas a minha vida enquanto nesse corpo é apenas para manter esse corpo funcional, porque tudo mais é feito para louvor e glória de Deus.
Agora nossa vida é espiritual, nascidos do Espírito, recriados, uma nova vida debaixo da graça de Deus. Até porque pela graça de Deus nós fomos salvos. E essa graça veio com Cristo Jesus. Isso não veio de nós, é um presente dado por Deus, é um dom de Deus. Bom, então você percebe que agora nós temos uma vida espiritual. E se nós temos uma vida espiritual, porque nós nascemos de novo, como Jesus ensina em João, ele ensina a Nicodemos, tem que nascer de novo. E quando nós nascemos de novo e temos agora uma vida espiritual, essa vida vai agradar a Deus. Então nós queremos agradar a Deus em tudo que nós fazemos. Quer seja comamos, bebamos, nós fazemos tudo para a glória de Deus. Não se pode ter uma vida espiritual que cause escândalos, não se pode dizer que é espiritual levando uma vida de glutonaria, uma vida que coloque pessoas em xeque, que se brigue, em que se apavorem pessoas. Não se pode se dizer espiritual tendo uma consciência negativa. Todo aquele que é cristão, ele quer agradar a Deus. E agradar a Deus é sinônimo de koinonia. A palavra koinonia tem o sentido de comunhão. Não se pode agradar a Deus e estar em descomunhão com o seu próximo. Não se pode agradar a Deus e estar em briga, em birra. Não se pode agradar a Deus de forma externa, de forma aparente. Deus não se contenta com a aparência, ele olha dentro, ele esquadrinha o coração. Deus percebe, ele prova o rim. Meu amigo, se ele tem capacidade de andar dentro de você, porque a palavra de Deus, ela é mais penetrante do que a espada de dois gumes, capaz de mostrar, de provar, de trazer até a intenção do pensamento. Amigo, o que você pensa, a palavra de Deus consegue esquadrinhar. Sim, porque se a boca fala que o coração está cheio, embora esteja dentro, Deus viu, ele está vendo. Com a sua onisciência, nada escapa a Deus. Existem pessoas que, ao receberem uma oportunidade nas nossas igrejas cristãs, elas dizem: olha, eu estou alegre, eu não quero oportunidade, eu estou alegre. Isso é mentira. Ela deveria dizer: olha, eu estou muito triste, eu estou chateado, estou aborrecido. E por estar aborrecido, eu prefiro não me pronunciar. Seria adequado. Porque quando ela diz eu estou alegre, ela está mentindo. Porque é uma tristeza que lhe permitiu não ir até lá. Porque se ela estivesse mesmo alegre, com aquela alegria, porque a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força, ela iria lá dar uma força para os irmãos. Mas se ela não quis uma oportunidade para trazer uma palavra benéfica, é porque ela está triste ou com alguns problemas das partes pessoais, e por causa disso ela não quis se colocar à disposição. Eu entendo. É compreensível, não estamos aqui de maneira nenhuma criticando o estado emocional de ninguém, mas apenas mostrando que deve-se ter um cuidado muito grande naquilo que a gente vai dizer, porque Deus mora dentro da gente e Ele vê e Ele sabe. Então o que é verdade, mas o que é mentira, continua sendo mentira, mesmo que escondido, mesmo que não se veja. Dentro dessas nuances, Jesus agradou a Deus, não dando vazão a pecados, vivendo para Deus, e por isso ele foi ressuscitado. Então, se nós também vivermos para Deus, nós vamos ser ressuscitados como Deus ressuscitou a Jesus. Então perceba que agradar a Deus tem toda a sua vantagem. O conhecimento de Deus que temos é que se nós o agradarmos, Ele não nos permitirá ficar na morte. Ele então restaurará o nosso corpo, Ele então nos ressuscitará, transformará o nosso corpo abatido. Veja que o conhecimento de Deus nos permite ter toda essa certeza e viver bem para Ele. Bom, do desconhecer ao conhecer, nós temos essa ótima notícia. Deus não nos deixará na morte, né? Então, uma pessoa que ouve o Evangelho, ela precisa crer na notícia, precisa acreditar no Evangelho que está sendo falado. Mas aí entra um problema. Nós temos aqui um processo. Né? Porque o homem constituído de alma, ou de espírito, de corpo, né? Ele pode morrer em ambas as instâncias. Ele pode morrer fisicamente, cai o corpo. Ele pode morrer espiritualmente, o espírito fica negativado. Ele tem a morte intelectual e a morte também moral. A alma do homem totalmente danificada. Uma pessoa que tem uma morte moral, ela não se importa mais com nada. Para ela tudo é permitido, né? Tudo é permitido para os puros, mas nada
tudo é puro para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Pessoa que está na infidelidade, ela já está com esse padrão. Ela perdeu a sensibilidade na alma. Isso trouxe para ela um prejuízo, uma morte moral. Uma morte moral. Bom, então, quando a pessoa não crê, quando ela tem todos esses problemas, ela foi pega numa cilada. Ela foi pega numa cilada, viu? Por quê? As pessoas naturais, elas ouvem o evangelho e começa uma briga interna, porque elas querem saber o que aquilo significa. Mas a Bíblia diz que as pessoas naturais, a pessoa carnal, ela não vai poder compreender as coisas do Espírito, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Mas se discernem espiritualmente, como é que uma pessoa carnal vai entender? Se o seu espírito está aprisionado, se o seu espírito está morto, decaído nas ofensas. Então, nós percebemos que aqui entra a ação do Espírito Santo. Quando Deus toca, quando o Espírito Santo toca no homem, e essa foi durante muito tempo a controvérsia entre os calvinistas e entre os arminianos, que continua por aí, eram mais de 500 anos, 600 de treta, de briga, e isso ainda fica. E nós não queremos tocar nesse negócio. Mas você observa que o Espírito Santo, então, ele atua falando ao homem, ao coração humano, ao espírito humano, e quando o espírito toca nesse homem, então esse homem, ele é capaz, agora ele é capaz, com o espírito recriado, ele é capaz de ouvir a mensagem do evangelho e de atender a essa mensagem na sua alma. Esse homem então agora entende que ele está caído, ele entende que ele está em pecado, o que ele não entendia, o conhecimento que ele não tinha, mas em espírito, tocado pelo Espírito de Deus, porque a Bíblia diz que o Espírito de Deus é quem convence o homem do pecado. E se ele convence o homem do pecado, esse homem começa a entender que ele está levando uma vida que desagrada a Deus e que precisa de mudança. Agora ele está pronto para aceitar as verdades do Evangelho. Enquanto esse homem não entender que ele está levando uma vida de pecado, ele não vai atender ao Evangelho. E é aqui que nós estamos. A igreja atual precisa pregar o Evangelho. A igreja está abrindo mão de pregação do Evangelho para trazer pessoas através de artifícios, criando algumas situações para que essas pessoas sejam atraídas até a igreja. Ora, Deus, o nosso Deus, ele está trabalhando no Evangelho para que essas pessoas reconheçam o seu erro. Temos que pregar o Evangelho. Jesus disse: ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Ele quer, com essa pregação, atingir o coração, atingir a mente, através da pregação, e não com subterfúgios, não através de mecanismos criados pelos homens para que essas pessoas cheguem. Não, porque o acesso a essas pessoas se dá via coração, via espírito. Então, nós precisamos pregar o Evangelho, não um pedacinho do Evangelho, não um pouquinho do Evangelho, não uma mistura entre Evangelho e coisas desse mundo. A Bíblia é uma, e por ser una e uma, ela é direta, ela é a faca de dois gumes, ela é a espada. Então ela precisa ser pregada, precisamos pregar o Evangelho. Mas então tenho medo de se perder a membresia, tenho medo de se perder receita, e por causa disso se cria um monte de subterfúgio. A igreja acaba virando um parque de diversões, onde as pessoas vão lá para consumir alguma coisa. Então tem que ter um frufluzinho, tem que ter um pregador muito legalzinho que faz o pessoal pular um pouquinho, porque a pessoa gosta disso. Se não tiver, a pessoa vai embora. Veja que a preocupação aqui já não está mais em se pregar o Evangelho para a salvação da humanidade. A preocupação está em se manter o conceito de igreja enquanto instituição, enquanto organização. Ora, a igreja, a organização, ela difere da igreja corpo místico de Cristo, porque o corpo de Cristo, ela não é organização humana. A igreja, a organização humana, ela não tem nada a ver com a igreja que vai ser arrebatada. Porque a igreja que vai ser arrebatada não é instituição humana, ela não tem nomenclatura. A pessoa que vai estar no dia do arrebatamento convicto e pronto para ser arrebatado é uma pessoa que agrada a Deus na sua vida diária. Então o Evangelho deve ser colocado desta forma. Mas a Bíblia ainda vai contar para nós, viu? Ela vai contar para nós que
As pessoas que estão espiritualmente mortas, elas vivem para satisfazer a vontade do seu corpo, da sua carne, dos seus pensamentos, né? Veja bem, Efésios 2 e 3 vai dizer isso, Efésios 2, 3, que eles vivem para satisfazer a vontade do pensamento, e diz que em outro tempo nós também éramos assim. Veja as questões, essas pessoas estão mortas espiritualmente? Sim. Mas éramos também assim. Então o Espírito Santo de Deus nos alcançou, nos vivificou e falou ao nosso espírito e nos deu condições plenas de entender o Evangelho. E por entender o Evangelho, amar ao Senhor Jesus. E por amar o Senhor Jesus, abrir mão daquela vida que não trazia nenhuma alegria da parte de Deus, o nosso Pai. Agora nós buscamos agradar a Deus, não deixando mais a nossa carne comandar. Agora nós queremos um espírito forte. Agora quem manda é o nosso Deus, sob nova direção, a direção do Espírito, a nova vida debaixo da graça. Muito bem? A metanoia, a mudança de mente, da qual fala Romanos capítulo 12, é exatamente isso, a gente permitir que o nosso Deus, o Espírito do nosso Deus, guie nosso coração e nossa mente, a fim de que as ações do nosso corpo estejam totalmente coerentes com as verdades do Evangelho. Então é assim, bom, 1 Coríntios 2,14 vai dizer que o Espírito nos vivifica. Ele nos põe em condições de receber essa palavra e estar de pé para uma necessária compreensão interna daquilo que é a verdade. Porque quando nós pregamos o Evangelho, as pessoas do mundo começam a dizer: nossa, essa pessoa está falando o quê? Coisa com coisa, eu não entendo nada. Se não houver o toque do Espírito Santo, ela continua totalmente perdida. Ela não vai ser encontrada e alcançada. Mas quando ela é vivificada pelo Espírito, então ela tem condições de compreender, não é? Então, graças a Deus pela ação do Espírito Santo, que é o gerador de vida. Ele que dá vida. Então, esse é o suporte do Espírito Santo nas nossas vidas, na vida de todo aquele que crê, não é? Se as coisas espirituais se comprovam espiritualmente, se elas se comparam espiritualmente, então a ciência se identifica com o físico. A ciência se identifica com o tangível, aquilo que você pode tocar, aquilo que não é abstrato. Então, veja que enquanto a ciência fica nessa situação, nós vemos então que o Espírito se identifica com Deus, com o Theos. O Espírito vai se identificar com aquilo que é abstrato, é o Deus imanente. A imanência de Deus é o Deus transcendente, é aquele que do céu chega à terra, é o Emanuel, é o Deus conosco. Veja que Deus se permite nos encontrar e nos salvar de uma morte certa. O homem já estava caído nos seus delitos e pecados, mas Ele nos encontra e nos transporta das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então Deus, Ele tem prazer em salvar. Deus tem prazer em salvar. Então, Filipenses 4:7 vai dizer assim, que Deus vai guardar nossos corações e os nossos sentimentos, a paz de Deus, que excede todo o entendimento humano. Então, por mais que nós entendamos, por mais que nós conhecemos, existe uma situação que vai além, excedente, e nós conhecemos em parte. Nós somos totalmente conhecidos dele. Ele nos conhece na totalidade, mas nós o conhecemos em parte, apenas até a parte onde a nossa natureza humana nos permite conhecer. Oséias, o profeta, ele escreve dizendo: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então observe o exercício diário na direção de Deus. Embora você seja cristão, seja salvo em Deus, tenha o Espírito de Deus sobre a tua vida, você precisa caminhar na direção de Deus todos os dias. Eu relembro a você que a Bíblia vai dizer que andou Enoque com Deus e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou.
eu preciso que você entenda que existe a possibilidade de você ser íntimo de Deus. Existe a possibilidade de que Ele ame tanto a tua companhia a ponto de querer-te com Ele. Por isso o arrebatamento da igreja é pronunciado na Escritura. O noivo, ele diz, vem. O Espírito diz, vem. Então, observa que se o noivo diz vem, e isso em Apocalipse, na revelação, quando ele se revela, ele diz vem. Então, na revelação de Deus ao mundo, ele diz vem. E aquele que ouve, venha, venha. Precisamos ir na direção de Deus. Ele nos liberta em espírito, nos põe vivos, para que nós caminhamos na direção dele. Enquanto nós não compreendermos essas verdades, nós ficaremos opacos, seremos então infrutíferos. Alguns desistem da caminhada cristã, se perdem no meio do caminho. E por que se perdem? Porque caíram da graça. O apóstolo escreve aos Gálatas dizendo: da graça tendes caído. Por quê? Porque eles optaram por um modo de vida totalmente alheio àquilo que o Evangelho dizia. E existem pessoas hoje que foram tomados por essa compreensão errônea, trazendo os conceitos mundanos para dentro da igreja e misturando o Evangelho com alguma coisa, e agora ficou então uma coisa rala, que não é mais Evangelho. O apóstolo Paulo escreve dizendo que transtornaram o Evangelho. Então é uma coisa transtornada, tem uma aparência, mas é negada a eficácia, e isso leva as pessoas a uma ortodoxia morta. Muita palavra bonita, palavra bem feita e bem falada, mas sem a graça, sem o poder, sem a autoridade do Espírito Santo, na qual nós fomos recriados, e nele é que nós vamos estar guardados para o arrebatamento. Porque a Bíblia define dizendo que quem não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. Não se pode ser cristão por aparência somente, por liturgias somente. No livro de Apocalipse, a igreja foi instada, uma das 7 igrejas foi instada, a igreja de Éfeso, aqui ela botou à prova os que se diziam ser apóstolos e os achou mentirosos. Então ela tinha capacidade de provar pessoas que estavam mentindo. Era uma igreja bem estudada, eu diria que era uma igreja bem teológica. Mas logo na frente você perceba o dito: lembra-te, pois, de onde caíste e volta às primeiras obras. Eles perderam o amor, eles tinham uma ortodoxia muito forte, mas era uma ortodoxia morta, faltava o fervor. Ou a gente coloca o fervor do Espírito Santo nas nossas pregações, nos nossos ensinos, ou então a gente pode pegar as nossas pregações, a gente pode pegar os nossos ensinos e pode jogar isso tudo no fogo, porque não vai prestar para nada, porque é o Espírito que produz vida. Um cristão precisa ser espiritual, por isso é que a mortandade assola meio-dia. Embora haja luz, ela consegue pegar as pessoas, sabe por quê? Perderam o Espírito, estão mortas. A Bíblia vai dizer que uma árvore desarraigada, sem raiz, 2 vezes morta. Sim, esses escritos estão em Judas, infrutíferos. Diz que são nuvens sem vento, levado de uma a outra parte. Veja bem, espuma do mar, espuma escura, espumando as suas sujeiras. São pessoas que se banqueteiam conosco sem temor, não temem